Falo agora da aprovação do texto base da reforma da Previdência no Senado ontem. Foram 60 votos a favor e 19 contra, uma margem até um pouco maior do que no primeiro turno de votação. Mas, para que o texto seja promulgado, os senadores precisam analisar ainda 2 destaques que podem alterar a proposta original. Então, eu volto a Brasília para conversar com a Raquel Portalegre, que tem para a gente todos os detalhes desses destaques. Raquel, a gente sabe que nesse momento não se pode alterar o texto, só se pode retirar, suprimir trechos. Então, é para isso que esses destaques existem e eles podem ter um impacto fiscal. Fui até alertada aqui um pouco mais cedo por um integrante do Ministério da Economia de que, olha, esses destaques podem ser perigosos, pode ter um impacto fiscal, então a potência de 800 bilhões aprovada no texto geral ontem pode diminuir caso passem alguns desses 2 destaques. Exatamente, Júlia. Foram 4 destaques apresentados ontem, destaques de bancada, porque os destaques individuais eles foram retirados e ontem os senadores eles rejeitaram 2 destaques e 2 deles, mais polêmicos, ficaram para hoje. A sessão está marcada para as 9 horas da manhã e um desses destaques, desses 2 que vão ser analisados hoje, trata, por exemplo, da aposentadoria daqueles trabalhadores que têm direito à periculosidade. Se mexer na aposentadoria desses trabalhadores, se retirar algo do texto, e se retirar um trecho do texto que é relativo à periculosidade, pode ser que haja um impacto ainda de 20 bilhões de reais. Aí aquela economia de 800 bilhões de reais em 10 anos, que é como está saindo lá do Senado o texto, muda. Cai mais um pouco aí e o governo não fica satisfeito com isso, A economia era inicialmente prevista em 1 trilhão, já caiu para 900 e pouco lá na Câmara e agora 800 bilhões no Senado. Então, esses 2 destaques vão ser analisados hoje pelos senadores. Ontem, quando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, viu que já tinha um número pequeno de senadores, que o quórum ia começar a ficar ali insuficiente, ele e os líderes decidiram ali então encerrar a votação ontem e deixar esses destaques para hoje. O texto principal ontem então foi aprovado por 60 votos a 19, 4 votos a mais que no primeiro turno, e a gente preparou uma tela então para o nosso assinante para a gente mostrar como é que ficou a aposentadoria a partir de agora. A idade mínima para pedir o benefício vai ser de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. O tempo mínimo de contribuição no setor privado vai ser de 20 anos para os homens e 15 anos para as mulheres. 25 anos para todo mundo no setor público. Para os professores, a idade mínima vai ser de 60 anos para os homens e 57 anos para as mulheres, com 25 anos de contribuição para todos. Essas regras novas, elas vão valer a partir do momento que a reforma for promulgada e para quem estiver entrando no mercado de trabalho. Quem já está no mercado de trabalho vai ter aí regras de transição, os casos precisam ser analisados individualmente. No final da sessão de ontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, parabenizou o Congresso, disse que o parlamento fez a sua parte e que a reforma da Previdência veio para privilegiar os mais pobres, que foi uma grande vitória a aprovação do texto da reforma da Previdência. A promulgação só vai vir depois que esses 2 destaques forem concluídos hoje e, na expectativa do presidente Davi Alcolumbre, essa promulgação deve acontecer no mês de novembro. Quem ontem estava lá no Senado acompanhando tudo de perto foi o ministro Paulo Guedes, o secretário especial da Previdência também, Rogério Marinho, estava por lá também. Eles acompanharam tudo de perto e logo depois que o texto base foi aprovado, o ministro Paulo Guedes disse que ficou satisfeito, que estava feliz com a aprovação do texto, mas que a economia menor do que a esperada só vai ser compensada se realmente aquela PEC paralela que vai incluir estados e municípios for aprovada. E por falar nela, ela hoje deve ser discutida lá na Comissão de Constituição e Justiça. A gente deve ter a leitura do parecer do senador Tasso Gereissati, que é o relator, da reforma da Previdência lá na Comissão de Constituição e Justiça, lá no Senado. Então, depois a gente deve ter a votação dessa PEC paralela. Pela previsão da presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, a expectativa é de que até meados de novembro esse texto esteja disponível para ir a plenário.
E além da PEC paralela, a gente ainda tem a Previdência dos Militares, que ontem estava sendo discutida lá na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. E ontem, por causa da ordem do dia que foi aberta, não foi possível concluir os trabalhos. A expectativa de que hoje haja votação também por lá na Comissão Especial que analisa a reforma dos militares na Câmara dos Deputados. A discussão na Comissão Especial lá dos militares, ela é terminativa, ou seja, dali o texto já podia seguir direto para o Senado Federal, mas oposição e até mesmo parlamentares do PSL, como a gente falava antes, falaram aí que querem que o texto passe pelo plenário da Câmara, o que atrasa um pouquinho aí os trabalhos, claro, os interesses do governo de ver esse texto também aprovado. Então é isso, Júlia, a gente precisa agora, para promulgação, a análise desses dois destaques hoje, que não são destaques facinhos, não. É verdade, Raquel, e tem toda a discussão ali sobre a inclusão, né, dos deputados de outras categorias nas aposentadorias especiais, daí o impacto fiscal. E você falava também sobre a PEC paralela que está tramitando e da tramitação hoje, dizia do ministro Paulo Guedes da expectativa em relação à receita com essa PEC, né, Raquel, uma receita extra que também talvez será menor, porque tinha ali o fim das isenções fiscais tributárias para alguns setores, isso também o próprio Tasso Gereissati falou que deve cair, então a equipe econômica vai ter que se contentar também com uma receita que vinha dessa PEC um pouco menor, né? Bom, a gente se fala daqui a pouco, Raquel.